Esse momento agora com os alunos, com os preceptores e tutores, mas a intenção nossa é ouvir um pouco dos alunos que fazem parte do Propet, como é que tem sido essa experiência. A minha tutora é a Maria Conceição e eu estou na Policlínica Regional do Fonseca. Foi muito interessante porque eu já estou há 1 mês e meio, né, quase 2. Então, o Sombra em si, só consegui fazer a seleção e ainda vou acompanhar a consulta dele. Mas a gente já viu a necessidade, a demanda da Policlínica em captação para o grupo do Hiperdia, porque a adesão é muito grande, as pessoas vão muito ao grupo, mas são pessoas que já estão 2, 3 anos nesse grupo e não tem pessoas novas nele. Então, chamam muita atenção. O que está acontecendo que não estão chamando, né, as pessoas e tudo? E a gente viu que, mesmo tendo um horário fixo para o grupo, ele ainda não era tão divulgado na Policlínica. Então, a gente começou a fazer um trabalho entre os profissionais mesmo, até quem atende faz a atenção primária, né, e tira o sangue das pessoas e tudo. A gente fez um panfletinho, um convite, para eles entregarem a todas as pessoas para participarem desse grupo do Hiperdia, que ele não é exatamente para pacientes com hipertensão e diabetes somente. É uma atividade para prevenção, né? Então, é muito legal, que pode ir várias idades, mas geralmente o idoso que vai. Então, percebendo essa demanda, a gente fez um evento hoje, até conseguimos fazer hoje, juntando a educação física, né, porque o meu parceiro, o Lucas Alcântara, ele é estudante da educação física, e a gente integrou a educação física com a aferição de pressão e para medir a glicemia. E foi muito legal o retorno, porque muitas pessoas ficaram conheceram, né, o grupo do Hiperdia, que a gente fez bastante propaganda, e muita gente nova. Então, na verdade, a gente viu que a falta de captação era justamente a propaganda, sabe? Que faltava um pouco de propaganda. Então, a gente vai investir mais nisso para captar essas pessoas. E aí, porque o grupo a gente participou é muito interessante, sabe? Os temas propostos são legais, eles gostam, falam até de sexualidade, falam da vida, assim, que é possível, sim, ter uma boa qualidade de vida com hipertensão e diabetes, sabe? Se cuidar. Então, valeu muito a pena a minha experiência, né? Foi a primeira experiência que eu tive no PET, que eu estou há pouco tempo. Então, foi muito legal o retorno deles, sabe? O carinho. Eles falaram que a Policlínica, e eu tenho sentido isso onde eu estou, é bem integrada em questão disso. Eu não sei se é porque a minha preceptora é também uma médica, né, que trata disso. Ela faz homeopatia, ela é homeopata e clínica geral, então ela acaba atendendo esses pacientes. Então, eu participo das consultas deles e eu vejo que é bastante integrado, porque quando eles chegam lá, tem alguém para aferir pressão, para medir a glicemia deles, e a doutora Conceição, que é diretora da Policlínica, ela sempre está lá. Então, ela acaba atendendo à medida do possível. Eu vejo também que, por ser diretora, muitos papéis para assinar e tudo, mas ela sempre dá prioridade aos pacientes. Eu estou lá, sempre tem paciente na sala dela, e isso aí me chamou muita atenção, sabe? Foi muito legal. A única coisa que aconteceu que nesses dias apareceu uma paciente lá com uma hemorragia, e ela foi no CPN até,
E ela estava dias já com hemorragia, eu acho que um mês com hemorragia, e falaram que não era uma emergência, era para ela ir para a policlínica para ser atendida. Aí a doutora Conceição ficou desesperada, porque ela disse que não, poxa, já tudo bem que ela procurou uma emergência rápida, muito depois, né, um mês sangrando, mas ela estava muito amarela já, e com aquela cara de cansaço, não conseguia mais, e aí a gente teve até que chamar uma ambulância depois para ela para ir para o CPN. Eu nem sei se ela foi para o CPN, no final eu não soube, eu não consegui saber o final dela, sabe? Mas eu vi uma falha da rede no ciclo de referência contra referência nesse episódio. Aí foi isso, a minha experiência aí nesse um mês e meio. Eu fui alocada na linha da Rede Cegonha e eu, junto com a Bruna, que é minha dupla desde o início, nós estamos na Policlínica Regional do Fonseca. E, assim, na verdade, nós já tivemos a gente teve uma troca de preceptor, então vou falar um pouco dessa experiência que você pediu, de como é lidar com um preceptor de uma área diferente. Vou começar falando do tutor. O nosso tutor, vou falar por nós duas, pode ser? Depois, se ela quiser, ela complementa, a gente fala junto. O nosso tutor é o Marcos Sena, ele é da Odonto, mas ele fica no Instituto da Saúde da Comunidade, da Faculdade de Medicina. Nós já tínhamos tido contato com ele, porque na medicina a gente tem uma disciplina que é o trabalho de campo supervisionado, e ele, na época, ele compunha a cadeira de um dos docentes, né? E ele ministrava bioética para a gente. E, assim, trabalhar com o Marcos, ele tem uma ampla experiência, assim, né, na rede de saúde de Niterói, então ele deixa a gente muito à vontade e ele passa muito dessa experiência para a gente. E eu acho que isso acrescenta e permite com que o que a gente precise de um suporte, a gente sabe que pode contar com ele. E não só nesse sentido da rede. Eu acho que, assim, há pouco tempo a gente já está numa etapa onde a gente está começando a levar o nosso trabalho para apresentar em congressos e eventos científicos. E, nesse ponto, a gente tem esse apoio dele também, né? Então, isso é muito bom. E a outra questão que eu acho que facilitou muito é porque ele estruturou toda a nossa caminhada até então em etapas planejadas, né? Então, num primeiro momento, alguns grupos eu acho que trabalharam dessa forma também, mas, assim, isso foi muito bom, porque em um primeiro momento nós tivemos encontros onde ele trabalhou o que era a Rede Cegonha, permitindo que a gente tivesse um melhor entendimento, o que a gente poderia abordar e criar intervenções para melhorar, né? Auxiliar na rede. E, assim, foi dividido. Então, num primeiro momento, a gente estabeleceu um diagnóstico. Então, eu e Bruna, quando nós chegamos na Policlínica Regional do Fonseca, nós começamos a fazer uma coleta de todo o material da Policlínica, dados, né, de sistema. Então, a gente conheceu o Ciscolo, o Cispranatal, que, apesar de estar na Faculdade de Medicina, dentro do nosso curso, a gente vê isso em algumas disciplinas, devido à mudança curricular que teve, né, no currículo da medicina da UF, que é desde 2004, Verônica? 94, sei que é 4. Desde 94, e então a gente tem disciplinas que introduzem esses conceitos SUS e a gente vê algumas questões desses sistemas de notificação e tal, mas a gente pôde ter contato com isso na prática e, além de ter o contato, aprender a como analisar isso. Porque, para a gente, era muito assim, vamos preencher. Então, nós somos treinados a preencher os papéis, porque dizem que isso é importante, porque vai montar um planejamento, enfim. E a gente pôde, na prática, observar qual é a importância disso, como analisar esses dados que são coletados, né? Então, num primeiro momento, em cima desse diagnóstico, eu acho que o aprendizado foi muito rico por isso. A partir desse diagnóstico, a gente pôde observar as demandas que a Policlínica tinha no sentido de saúde da mulher voltada dentro dessa parte da linha da Rede Cegonha, né, que é o momento da mulher durante o seu pré-natal, o pré-parto e o pós-parto, acompanhando ainda um pouco do puerpério e a criança no período de puericultura até os 2 anos. E aí a gente observou que existia uma demanda, assim, a Policlínica ela tem uma infraestrutura muito boa em termos de pré-natal. Ele já tem isso muito bem formado. A
gestante chega numa primeira consulta, ela sofre atendimento inicial pela enfermagem. Nós podemos acompanhar isso no início. Então, desde o início que a gente está alocado na policlínica, a gente tem um contato com profissionais da enfermagem, com profissionais da nutrição, da fisioterapia, do serviço social. E isso é muito importante porque a gente consegue observar a importância de se trabalhar num âmbito multidisciplinar, né? Que só uma formiguinha não vai conseguir acompanhar o todo e atender aquele paciente de uma forma integral, né? Que é um objetivo. Então, sendo que faltava um acolhimento um pouco diferencial, porque o que acontece? O atendimento pré-natal na policlínica hoje, ele conta com uma obstetra para atender um número de gestantes que é absurdo, onde em 1 hora são atendidas quase 8, 10 gestantes, né? Então, o atendimento ele não é feito de qualidade. Então, assim, faltava alguma coisa. E aí, a gente, em vários momentos, conversou com a nossa preceptora, que achava que, de repente, uma estratégia educativa traria benefícios a essas pacientes e benefícios ao acompanhamento delas durante o pré-natal na própria policlínica. E o que acontece? Nesse momento, o grupo de residência multiprofissional, que um deles está aqui, que é o Gabriel, residente, eles também chegaram com uma demanda, né, na policlínica, uma proposta mais voltada para a questão de prática de exercícios e tal. E chegou-se a essa questão de montar esse grupo de saúde, esse grupo de atenção integral à saúde da gestante, que é o grupo de gestante que a gente começou a implementar na policlínica. E o que acontece? Hoje o grupo ele ocorre e acabou que o grupo, para a gente, dentro do PET, ele foi um instrumento que a gente pôde utilizar para a gente captar as nossas sombras e aplicar a metodologia sombra proposta, né, pelo Propet Saúde. Com isso, eu e Bruna, a gente captou 2 gestantes que compunham o grupo de gestantes e outras 3 gestantes que não faziam parte desse grupo. E foi uma experiência bem interessante, porque, assim, o nosso Sombra ele já está em fase de conclusão. A gente já concluiu toda a coleta, porque o que acontece? As 3 gestantes que não eram do grupo, nós perdemos. A gente não teve um acompanhamento contínuo, por questões de que uma foi transferida para a Malu Sampaio, porque ela passou a ser uma gestante de alto risco. Ela desenvolveu uma hipertensão arterial sistêmica durante a gestação. E as outras 2 gestantes foi por questão de que elas não estavam mais indo à consulta e a gente, como estava no Sombra, a gente tentava contactar, tentava explicar a importância e acabou que a gente perdeu esse contato e elas não continuaram no Sombra. E as outras 2 gestantes que faziam parte do grupo, elas mantiveram acompanhamento até o final com a gente manteve o acompanhamento, né? Na verdade, nós fomos até o final, e elas hoje, elas já estão em período de puerpério, né? E, assim, até foi uma dúvida que a gente teve e levou o nosso tutor se a gente pararia ou se a gente continuaria esse Sombra. E que foi o que ele falou, a Rede Cegonha, ela preconiza um acompanhamento até os 2 anos. Então, a gente decidiu por continuar o Sombra, sendo que a gente já está meio que numa fase final de já pegar e analisar esses dados para construir alguma coisa concreta com esse material. A experiência do Sombra foi muito rica. Por quê? Nós temos uma visão do profissional de saúde da rede de saúde, né? Então, a gente sabe os entraves pela nossa visão. E o Sombra possibilitou que a gente pudesse ver isso por um outro foco, que é o olhar do usuário. Quais são as dificuldades que ele enfrenta? Que são muitas, né? Eles marcam a consulta e aí não tem a vaga. Eles querem marcar a consulta, né? E isso é feito pela policlínica e às vezes não tem a vaga vai ser daqui a um tempo. Um exemplo concreto que eu vou citar é a questão da ultrassonografia morfológica. A maioria das gestantes, elas perdem a data, né, de realização da ultrassonografia morfológica porque não tem vaga naquele período ali, já está cheio. E depois que passar do tempo, perde a ideia de se fazer, o propósito de se fazer a morfológica, né? E o que acontece? Algumas delas, elas saem da rede SUS e fazem isso de forma particular, privado, né? Elas pagam para fazer esse exame, mas as que não podem, não pagam e não realizam. Então, a gente observa essas fugas. Outra fuga que a gente observa é que uma das nossas gestantes era muito engraçada. Ela falava assim, me diz o que eu tenho que fazer, porque eu vou ali no... CPN, não é do lado do... Eu vou ali no CPN e eu conheço a moça que eu não sei o quê e ela vai conseguir me encaixar. Então, a gente pôde observar isso também.
Pudemos observar essa questão das consultas, porque por mais que a gente participasse das consultas, a gente ficava de fora e não, em nenhum momento, intervia, né? E, assim, a gente observa bastante queixas, né? Ela não escutou o batimento cardiofetal, ela não fez a medida da circunferência, eu não pude tirar todas as minhas dúvidas, tanto que o grupo de gestantes era um momento em que elas se sentiam à vontade para compartilhar e para falar dessas dúvidas. Então, em relação, acho que ao Sombra é isso. A gente, só para complementar e finalizar, nós já levamos o nosso trabalho para um evento, um congresso de DST/AIDS e hepatites virais em Salvador, que teve agora no mês de agosto, onde no diagnóstico inicial que a gente fez com os dados de doença sexualmente transmissível, né, a sífilis, a gente pegou de sífilis principalmente, a gente levou e apresentou na forma de um pôster eletrônico. E, atualmente, a gente inscreveu essa atividade que a gente tem desenvolvida, que é o grupo e a metodologia Sombra, descrevendo um pouco dessa nossa vivência na 4ª mostra de experiências da atenção básica que vai ter em Brasília agora em 2014. Então, acho que isso é um pouco do trabalho que a gente tem tido. Com relação às preceptoras, né? Nós tivemos 2 preceptoras inicialmente que foram da enfermagem, e era um trabalho bem legal, porque elas permitiam que a gente acompanhasse as primeiras consultas de pré-natal. Uma delas foi a Lúcia, no início, e ela era diretora na época da Policlínica, então a gente acompanhou um pouco essa parte bem burocrática relacionada até a Covid, um pouco de vigilância, ela passava muito isso. E atualmente é a Cláudia Márcia, que a Cláudia Márcia é assistente social, e é muito bom. Ela possibilita, porque assim, nós médicos, podemos dizer, né, a gente não tem muito esse lado de vamos abordar, a gente não aprende muito isso na faculdade, vamos abordar de uma forma diferente, uma forma educativa, e eu acho que o PET está servindo disso. Como olhar para o meu paciente e falar com ele numa linguagem que vai ser acessível? Que materiais e instrumentos eu posso utilizar para estar fazendo essa abordagem? E a Cláudia, ela tem muita experiência com isso e está sendo bem positivo. Inicialmente, eu comecei como voluntária ano passado, desde o início do PET. O meu tutor era o Sérgio e eu era da doenças crônicas não transmissíveis. E a gente começou com o projeto também do Sombra, mas acabou que esse ano eu fui convidada pela Verônica para poder entrar no PET Vigilância. E lá a gente fica mais com a parte de dados. Eu estou com o Daniel no DZUM e a gente trabalha muito com o CIS-Hiperdia. E aí surgiu uma ideia do meu antigo tutor, o Sérgio, da gente participar de um congresso que está acontecendo essa semana em Florianópolis, de gênero. E eu e o meu colega, o Lucas Maziero, que ele acho que não pôde vir hoje, a gente desenvolveu também um trabalho, aproveitando a deixa, fazendo um parâmetro sobre a adesão ao tratamento e ao cadastramento no CIS-Hiperdia de homens e mulheres em relação a diabetes e hipertensão. E foi muito interessante para a gente, porque a gente tem essa ideia de que, geralmente, a mulher se cuida mais e vai estar buscando mais o serviço de saúde. E a nossa busca foi justamente isso, comparar um pouco essa adesão ao tratamento e ao cadastramento no CIS-Hiperdia em relação a diabetes e hipertensão entre homens e mulheres. E a gente pegou também tanto o cadastramento, e a gente percebeu que as mulheres, em porcentagem, elas estão se tratando mais, pelo menos elas se cadastram mais e têm ido mais ao serviço de saúde. E para tentar ver um pouquinho sobre quem está se cuidando mais, não só se cadastrando no sistema, a gente pegou as comorbidades. Quem tem tido mais comorbidades em relação a diabetes. Tá com alguma doença aterosclerótica, ou teve algum problema renal, de complicações da diabetes ou da hipertensão. E aí a gente tentou buscar esses parâmetros para ver quem está sendo mais acometido por determinadas comorbidades. E a gente percebeu que, na grande maioria dessas alterações sistêmicas, acometem mais aos homens. As mulheres têm se tratado mais. Tem algumas comorbidades que, por exemplo, doença renal, a gente percebeu que quem tem, traçando percentualmente falando, é muito parecido entre homens e mulheres.
E a gente tentou ver uma forma de por que os homens se cadastram menos, vão menos no posto de saúde acompanhar, fazer esse acompanhamento da diabetes, da hipertensão, sendo que tem esses sistemas, esses trabalhos que a gente percebe que nos postos que eu rodei, tem várias reuniões para poder essas pessoas que têm esses problemas de hipertensão ou diabetes estarem lá compartilhando das suas experiências e tal. A gente tentou ver por que seria o motivo dessa maior adesão das mulheres e não dos homens. E aí, uma das coisas que a gente percebeu, e até foi um dos motivos da gente ter inscrito o nosso trabalho no Congresso de Gênero, foi que a gente conseguiu perceber que o homem em si, ele tem aquela questão de ser o patriarca, de ter que dar o sustento à família. A gente tem uma sociedade ainda formada muito em cima disso, que o homem ele tem que ser o cabeça, ele tem que ser forte e a mulher, às vezes, é vista como a mais frágil. Então, ela pode se tratar, ele tem que estar sempre bem, ele tem que estar sempre aguentando as situações difíceis, tem que estar sempre trabalhando para colocar o sustento em casa. E a gente percebeu que muitos têm um pensamento assim ainda e acham que não vão ficar doentes, que eles estão acima disso e, muitas vezes, não buscam serviço de saúde por esse motivo. Aí a gente está tentando ver uma forma de buscar trazer melhor os homens, fazer uma adesão maior deles no serviço de saúde. Achei muito interessante que a Bia comentou a respeito do que eles estão fazendo, de estar fazendo propaganda para poder trazer essas pessoas. E a gente está buscando também alguma forma de, nos postos que a gente analisou aqui de Niterói, trazer alguma forma, alguma alternativa de poder estar fazendo esse serviço de propaganda, ou não sei, alguma forma de estar trazendo mais os homens, especialmente, que a gente tem visto que está tendo um certo buraco aí para preencher eles no cadastramento e também no abraço deles no sistema. E a gente voltou agora do Congresso, foi muito produtivo, foi ótimo, e eu acho que foi uma experiência boa que o PET me proporcionou, além de também estar conhecendo melhor a rede de Niterói. Eu não sou daqui, eu sou do interior do estado, então não conhecia muito bem, especialmente a cidade de Niterói, como funcionava, e acho que para mim foi muito produtivo nesse sentido. Pelo pouco tempo que eu estou na unidade, deu para perceber nitidamente as falhas que tem na rede, as queixas, que as maiores não são nem a questão da espera, mas sim o fato delas não terem liberdade na hora da consulta, elas não se sentem seguras. Elas têm 1000 dúvidas para serem abordadas na consulta, mas elas não têm coragem porque o médico não dá liberdade para elas. Então, muitas vezes, eu me pegava, elas olhando para mim como se fosse assim, me ajuda, né? Faz a pergunta para mim. Eu falava, vai, faz. Aí elas faziam, mas às vezes não esperavam, tipo assim, elas esperavam uma determinada resposta, mas aí quando não adquiria essa resposta, elas saíam com aquela cara de decepção. Aí chegava para mim, e aí, Ana, o que eu faço? Eu vou para o psicólogo? Eu vou para o serviço social? O que eu faço? Falei, insiste com ela de novo, porque, né, a gente, nessa questão do sombra, a gente é neutro, a gente não pode interferir. Mas a gente viu as falhas, a gente viu também que elas estão muito despreparadas no requisito das problemáticas em relação à gestação, a puerpério, ao recém-nascido, elas têm várias dúvidas. Aí no posto na policlínica, tinha um grupo de gestantes que, infelizmente, está inativado. Aí eu conversei com uma das enfermeiras, aí eu vou trazer de volta na semana que vem, provavelmente vai ser às terças-feiras de manhã, no auditório, para captar essas gestantes que ficam ali 1 hora e meia, esperando a consulta. A gente vai aproveitar esse tempo para tirar todas as dúvidas delas. A minha unidade é o Hospital Antônio Pedro, né? É uma unidade um tanto que singular, já que a paciente que é encaminhada para o Antônio Pedro, ela não tem que percorrer tanto a rede, né? Pois o Antônio Pedro ele oferece vários serviços. A minha paciente do Sombra, ela veio de Itaboraí, né? Eu comecei a acompanhar um pouco tarde. Eu a conheci numa das internações dela, na maternidade, e ela já estava com a gestação bem avançada. Então, nesse momento, eu já estou com ela no puerpério. No puerpério, não, na puericultura, já acompanhando, no caso, a criança no ambulatório. É uma paciente que, durante o acompanhamento, ela não tem muitas queixas, não levanta muitas queixas, ela
disse que tudo que ela precisa, ela consegue encontrar ali dentro. A única coisa que ela não conseguiu foi por questões de data, de marcação de exames. Também achei até diferente isso lá dentro, que nós achamos que isso não iria acontecer, que era da ultrassom, da morfológica, que ela também não conseguiu fazer, mesmo estando ali dentro do Antônio Pedro. Ela teve que pagar o exame particular. Em relação às minhas atividades ali dentro, além do Sombra, como eu estou desde o início, eu comecei fazendo o diagnóstico da unidade, né, o diagnóstico das pacientes que frequentam o hospital. A gente levantou os dados de que a maioria das pacientes não são de Niterói, né, são de outros municípios vizinhos. A gente está em outra atividade, eu estou fazendo junto com o Sombra, que é em relação à higiene oral do recém-nascido. Né, como a minha companheira é a Ana Rosa, antes dela, ela está nova, mas antes dela também era uma aluna da Odonto, a gente levantou essa questão por observar que muitas das puérperas ali não faziam a higiene oral da criança. Então, a gente associou os benefícios da amamentação junto com a higiene oral e está com o pessoal do Carlos Antônio tentando levar para o Carlos Antônio também essa atividade, para saber qual é o melhor momento para que essas mães consigam absorver melhor essas informações, se é na atenção básica ainda durante a gestação ou se é após o parto. E é isso. Em relação às minhas experiências para levar para a vida profissional, é que, enquanto acadêmica, enquanto a gente está nas atividades da faculdade, no estágio teórico e prático, é um pouco difícil a gente conseguir conciliar os vínculos, né, com os pacientes, pelo fato que a gente fica ali com medo do professor, com medo do preceptor, com medo de estar fazendo alguma coisa errada. E no PET, pelo menos, eu me sinto mais livre para estar conversando com essas mães, para criar esses vínculos. Como a Ana também disse sobre as dúvidas das mães, quando eu vejo, eu tenho que me segurar para não ir além do que eu posso fazer enquanto pesquisadora no momento, né? Mas os vínculos acabam sendo criados de uma certa forma. Elas gostam quando eu ligo, às vezes estendem um pouco o assunto, falam de coisas pessoais, mas a gente sabe que a gente tem que ter uma certa barreira. Só que a gente também entende, como ser humano, que essas barreiras não devem ser impostas de uma forma bruta, né? Então, é isso. Minha experiência é essa e estou gostando muito. No Propet Saúde, a gente está atuando no Rede Cegonha, junto com a Verônica, que é a nossa tutora, e a Elizabeth Conte, que é médica e é nossa preceptora. A Beth, como preceptora, ela não atende as gestantes, ela trabalha na direção do hospital. E tanto eu como Tayane, ela entrou agora, mas eu estou desde o início. Inicialmente, a gente começou fazendo o diagnóstico da rede. A nossa unidade é uma unidade básica de saúde, então os atendimentos lá são os atendimentos iniciais da porta de entrada do serviço. E as gestantes que chegam lá, geralmente elas só vão fazer o pré-natal. E aí poucas são as que estendem até a puericultura, levando o bebê e até firmando na unidade para continuar com a pediatria. Dentro do aluno Sombra, que é o que a gente está fazendo agora, a gente percebe assim, que algumas gestantes elas têm elas são resistentes a nós. Assim, muitas perguntam, mas por que você vai acompanhar a minha consulta? O que eu tenho que falar? Elas assim, questionam bastante o que a gente está fazendo lá. Então, a gente procura sempre introduzir a elas o que a gente faz, por que a gente está lá, explicar a importância para elas. Geralmente, a gente sempre fala que o diagnóstico do atendimento busca melhorar o atendimento como um todo para todas as gestantes. Então, elas estão sendo um caminho para a melhora do serviço de saúde. A nossa preceptora, ela teve uma ideia com a gente que a gente não só acompanharia o pré-natal, como a gente está acompanhando a puericultura. Então, tanto eu quanto a Tayane temos 2 usuárias gestantes e um usuário que é um bebê, né, um recém-nascido, e quem responde por ele é a mãe.
Então, a gente acompanha tanto a ginecologista quanto a pediatra para fazer... Aí a Tayane está me lembrando agora que antes da gente começar com esse acompanhamento da puericultura, a gente fez um contato com essas mães para saber como foi o pré-natal delas dentro da unidade. E um dos pré-requisitos para escolher esses bebês é que a mãe tivesse feito o pré-natal lá também na nossa unidade de saúde. Como acadêmica de farmácia, eu percebo que a experiência do PET tem influenciado na minha vida acadêmica, primeiramente porque me faz ter um contato mais direto com o usuário e perceber o que ele acha sobre o medicamento, porque hoje em dia medicamento é bem de consumo, eles não levam aquilo como se fosse para a saúde deles mesmo. Então, essa semana mesmo, no acompanhamento que eu estava fazendo com a minha gestante, ela estava queixando de muito enjoo. E aí a primeira coisa que ela perguntou, mas você não tem um remedinho que eu possa tomar para cortar o meu enjoo? Daí eu estava acompanhando a primeira consulta dela lá na unidade, que no caso é um questionário que elas fazem com a enfermagem. E aí a enfermeira falou, olha, eu não posso te passar nada, até porque não sou médica, mas aí quando você tiver com a sua médica, você pode falar disso para ela. Mas assim, eu percebo que a maioria dos pacientes, elas não procuram se tratar com alimentação saudável e tomar bastante líquido. A primeira coisa que elas pensam é no remedinho, né? E aí, lá no posto, a gente percebe muito isso, porque elas têm acompanhamento nutricional, a enfermeira também fala muito disso, para elas procurarem outros meios para se tratarem. Com relação a trabalhar multiprofissionalmente, principalmente a farmácia agora está muito com esse assunto de trabalhar um trabalho multiprofissional, né? Então, eu tenho ganhado muito de trabalhar com a odonto, com a medicina, com a enfermagem. Já acompanhei também consultas de nutrição. Assim, é bem vantajoso para mim perceber que o atendimento ao usuário ele tem que ser de diversos profissionais, porque a gente sabe que a nossa profissão ela é voltada para uma frente. E que, num atendimento de pré-natal, por exemplo, que é um atendimento que trata da gestante, ela precisa ter vários acompanhamentos. E eu percebo assim, que o sistema de saúde está avançando, ele tem muito a crescer ainda, mas as gestantes já percebem que a gente ali é um meio delas, às vezes elas questionam com a gente, elas reclamam com a gente, elas se sentem mais à vontade de falar com a gente, que é aluno, do que com o próprio profissional de saúde que está acompanhando. Eu faço parte do grupo de doenças crônicas não transmissíveis e o meu tutor é o Ranieri. Bom, desde que eu comecei, no ano passado, a gente faz um esquema de rodízio. E eu estou agora indo para a 4ª unidade. Eu já tive em vários níveis de complexidade da rede, porque eu comecei no CPN, que é um hospital, né, alta complexidade. Depois foi uma experiência assim, incrível, porque eu fiquei lá com o preceptor Dr. João. Ele é médico e eu tive assim, uma experiência fantástica, porque eu nunca tinha tido me ambientado assim, tanto com o hospital. Aí depois de lá eu tive um prazer assim, porque eu tive mais no lado da farmácia, eu fiquei com a Natália, que é farmacêutica, e aí então eu comecei a entender mais de medicamento mesmo, porque assim, a gente estuda muita química, ciclo básico, né? Então, assim, na minha faculdade eu estava muito com química, biologia, e ali eu comecei a me ambientar com medicamento, assim, eu me encontrei na farmácia. E foi bem legal. Aí depois eu fui para o PMF, Jonatas Botelho, que é o médico de família, e aí eu me encantei, assim, porque eu acho um programa lindo, maravilhoso. Tudo bem que tem as suas falhas, né, que é o que a gente tenta identificar, mas eu acho fantástico, assim, eu ia para lá e eu me sentia muito importante, porque eu via como era legal as pessoas assim, saindo de casa
E elas iam para o posto com muito prazer, assim, porque elas conheciam os agentes, elas se sentiam íntimas do médico. E eu tive em 5 meses quase lá, e foi um trabalho assim muito legal e muito multiprofissional, porque eu tive o prazer de exatamente o meu dia de campo era o dia da Bia, que acabou de chegar, e aí foi uma coisa muito multiprofissional, porque eu sou de farmácia, o meu preceptor era de odonto, ela é de psicologia e o preceptor dela era médico. E a gente ficou muito junto, assim. Eu ia para o consultório do preceptor dela, ajudava no preventivo, ela ia para o consultório de odontologia, ajudava. A gente fez inúmeras visitas assim, domiciliares, eu fui muitas vezes no conjunto habitacional. Então, assim, foi muito legal. Eu voltei de lá, mudei, né? Semana passada, foi até uma dor, confesso, eu já estou com saudade. Mas agora eu estou indo para o posto de saúde Carlos Antônio da Silva. E com relação ao método Sombra, é muito legal também. É uma coisa assim, você cria um vínculo, não tem jeito, né? Porque assim, a pessoa que eu persigo, na verdade, ela não é uma paciente, ela é mãe de um menininho que tem autismo e diabetes. E ela é assim uma pessoa muito atenciosa, nossa, na entrevista ela respondia tudo, ela me chamou para ir na casa dela, essa semana mesmo eu liguei, conversei com a mãe dela para saber como que estava, né, atualizado, para poder fazer o diário e tal. E muito legal. Mas com relação à farmácia, eu sempre falo isso, que eu não sou de Niterói, eu sou de Friburgo. Então, eu sempre falo isso lá em casa, que o PET, ele me abriu muito a minha mente. Porque quando eu vim fazer faculdade, a farmácia antigamente, a gente mudou de currículo agora, tem pouco tempo. Antigamente, a farmácia da UF era só industrial. Então, formava farmacêutico para sair para a indústria. E agora não, agora a gente é generalista. Então, o PET, ele me abriu a mente para eu poder conhecer essa parte social. Então, assim, eu vim pensando nesse negócio de indústria, sair e trabalhar numa fábrica. E, hoje em dia, eu conheço muita coisa, eu conheço todos os cantos de Niterói, tudo que o PET me proporcionou. Já fui para vários PMFs, cada um numa comunidade diferente. Conheço muita gente, muito médico, muito dentista, tudo. Eu tive essa oportunidade de conhecer os pacientes, de assistência farmacêutica, a área social, assim, eu já estou praticamente decidida por fazer o eixo social do meu curso de farmácia, muito devido ao PET. E, em relação a isso, a gente também já teve um projeto publicado, que foi numa amostra de educação farmacêutica, que o Ranieri, a gente fez o trabalho, e o Ranieri levou ele e apresentou, e foi aprovado lá num congresso em Brasília, e agora vai ter agenda acadêmica, né? Então, assim, eu estou no PET desde o começo, eu já vi bastante gente assim do meu grupo saindo, entrando, e eu, assim, eu fico com dó de pensar em quando ele acabar, porque faz parte da minha vida já. Eu acho muito legal. É isso. Meu tutor também é o Ranieri, desenvolvi com a doutora Conceição e a Ana Beatriz. Acho que ela já falou um pouco sobre o projeto que a gente desenvolveu. Não acompanhei ainda nenhuma consulta, mas assim, o que eu pude perceber da minha paciente foi que ela está lá desde a inauguração da Policlínica Guilherme Marchna. Então, nas declarações dela, ela tem já um vínculo muito forte. Então, ela evita mascarar assim, as deficiências. Então, por ela, foi difícil assim, encontrar, mas através do projeto que a gente fez, da vivência, até porque eu sou educação física, de fora você tem um olhar diferente. Assim, quando você está inserido no dia a dia, você vai vendo... Você encontra, você não fica só no senso comum do que chega aos seus ouvidos. Então, por exemplo, hoje teve 2 casos interessantes. Um era de uma senhora que reclamava, que passavam os remédios para ela, indicavam a ela, mas ela não sabia o que era diabetes, não sabia o que era hipertensão. Aí ela vinha me perguntar. Então foi um caso assim que me chamou a atenção, porque acho que o paciente tem que saber o que ele tem, né? Não adianta só você dizer, faz isso, sem ele ter o conhecimento. E o outro foi um senhor que ele tinha problema nas 2 pernas. Ele até desenvolveu todas as atividades, assim, bateram palma para ele, da força de vontade. Mas ele não conseguia, ele precisava de uma bota para ele poder andar, e ninguém conseguia fornecer isso para ele. Já tentou ver isso particularmente, né? Mas aí é 7 mil e não dividia, e ninguém conseguia auxiliar ele. Então, foi um caso assim, que chamou atenção. Nesse momento, assim, acho que o que fica importante, assim, para mim,
foi ter esse olhar mais de dentro do dia a dia, assim, não só de fora, como eu era de educação física, assim. Então, acho que foi importante. E uma coisa também que chamou a atenção, que eu não tinha ideia, por estar no dia a dia, como é importante para algumas pessoas, para alguns idosos que estão lá, que frequentam aquilo que a policlínica, as pessoas estão lá, oferecem o carinho, às vezes, a atenção que eles necessitam, assim, sabe? Então, achei isso importante, foi o que até o momento eu pude destacar, assim. Eu estou há um ano no CAPES, no PET. Minha primeira experiência foi no CAPES AD. E eu lembro que, assim, a primeira coisa que eu cheguei falando lá, minha ex-preceptora está até aqui presente, e a primeira coisa que eu cheguei falando lá foi sobre a relação do álcool, das drogas na sociedade. E ela perguntou assim, o que você acha sobre os usuários de álcool e drogas? O que você acha deles nos serviços de saúde? Aí eu falei assim, bom, eu acho que eu não teria interesse em trabalhar com isso, porque eles não aderem ao serviço. Eles não ficam fixos na rede. E essas respostas eu fui ter mais lá para frente. Quando meu ex-preceptor, o Júlio, também, eu entrei na equipe dele. Equipe de referência é infanto-juvenil em álcool e drogas. E a gente acompanhou um caso de um rapaz, hoje ele tem 18 anos, mas na época ele chega ao CAPES com 15 anos, usuário de drogas, de crack, na verdade. E, assim, ele chega pela equipe de saúde também, que foi ao território. Ele pede ajuda, diz que aquilo não é para ele, que ele quer parar de usar drogas. E, assim, ele vai fazendo um vínculo muito forte, principalmente com o, digamos, PMF que está no território dele. E aí a equipe de álcool e drogas também chega até ele, de certa forma, para saber o que se passa nesse território, para saber as relações sociais dele. Então, é a hora que a saúde ela entra assim, no âmbito de todas as outras esferas da pessoa também, do indivíduo nesse campo. E, assim, nesse território, a gente acaba vendo que esse usuário tem muito envolvimento com o tráfico, ele se coloca o tempo todo em perigo, ele participa de comunidades rivais, ele está entre uma, está entre outra, traz informações. E o serviço de saúde acaba entrando nessas questões dele também. A partir do momento que ele leva, por exemplo, um laudo, ele diz que está em tratamento, ele diz que frequenta a rede, ele não é morto pelo tráfico. Então, assim, é uma coisa que foi me respondendo aos poucos com relação à formação também. Eu não sabia até então que a equipe de saúde podia ir no território, que a gente podia alcançar os usuários no território. E foi o PET que me trouxe isso, assim, foi o PET que me trouxe essa visão de forma mais integrada. A gente tem visto também a importância das redes caminharem juntas. Chegou um caso para a gente de uma adolescente que estava grávida, usuária de drogas também. E a nossa rede, assim, logo entrou em contato com a rede Cegonha, que tem os alunos aqui também. E é importante você ter esse diálogo. No nosso serviço, no nosso caso, na equipe de álcool e drogas, tem o CAPES, tem o hospital de Jurujuba, que, na verdade, recebe as emergências, e a gente está sempre dialogando entre os serviços. Porque, geralmente, um usuário que passa pelo nosso serviço já passou por esses outros serviços todos. Então, a gente viu também a importância de ir ao território, entender essas questões do usuário, trazê-lo para os serviços. Muitas vezes, eles não aderem mesmo. Assim, eu acho que não é você, profissional, ficar de braços cruzados esperando o usuário chegar. Mas, às vezes, você tem que chegar até ele também. E nós vimos isso que foi, assim, fundamental na formação. E também essa questão do diálogo das redes. Todas as redes que estão aqui, elas podem dialogar de certa forma. O meu paciente, ele passa pelas doenças crônicas. A minha paciente, em algum momento, ela pode passar pelo Projeto Cegonha. E, assim, a gente tem esse diálogo. Então, isso foi muito importante na formação. E
é fundamental, assim. E hoje eu digo que a graça foi essa, descobrir também o território, chegar até lá como profissional de saúde, chegar até lá e, assim, ver as limitações, ver o que acontece lá, ver como nós, da rede de saúde, estamos integrando a vida dessas pessoas também, desses usuários. E hoje, assim, é a área que eu quero seguir. E foi o PET que me trouxe isso. Eu faço parte do grupo PET Vigilância em Saúde, das DCNT. Minha tutora é a professora Silvia, meu preceptor até agora tem sido o Daniel. E a gente trabalha mais a nível central, né? Trabalha com dados epidemiológicos. E eu entrei no PET em junho, só que desde que eu entrei, a gente tem trabalhado bastante com os dados que a gente tira dos processos administrativos que os usuários abrem junto à fundação em solicitação de insumos, né, para diabetes, lanceta, seringa, agulha, enfim. E eu cheguei a participar de algumas reuniões em que tinham como proposta levantar sugestões para desburocratizar esse fluxo de insumos, né? Porque a partir de dados, né, da quantidade de processos administrativos que estavam sendo abertos solicitando esses insumos e do tempo que esses processos levavam, né, duravam, até que o paciente recebesse esses insumos, isso impulsionou o pessoal da fundação a tentar desburocratizar isso para que o paciente fosse beneficiado mais rapidamente, né? E isso foi muito interessante porque, enquanto eu, como usuária do SUS, não da rede de Niterói, porque eu sou de São Gonçalo, mas eu, como usuária do SUS, a gente percebe facilmente as falhas da rede, né? As deficiências que o SUS tem, e a gente não consegue perceber que existem pessoas trabalhando para melhorar isso. E eu, participando dessas reuniões, eu percebia que cada sugestão que alguém levantava para minimizar isso, para desburocratizar isso, uma outra pessoa levantava uma outra ideia apontando um entrave. Entendeu? Então vamos fazer isso. Mas não dá, porque a gente tem um problema da logística, porque a gente não tem pessoal qualificado. Então, assim, é um trabalho quase que de formiguinha mesmo, porque apesar da vontade de ver a melhora, existem entraves, existem deficiências, principalmente em termos de logística, de financiamento e de pessoal qualificado, que dificultam a ação, entendeu? Para a melhora da rede. E foi muito interessante eu ver, eu acompanhar esses processos, entendeu? As soluções assim que eles conseguiam a partir das condições que eles tinham, né, para trabalhar. E o resultado foi bom, conseguiram propor um trabalho legal de minimizar esse tempo, né, para a entrega dos insumos. Então, o trabalho foi realizado com dificuldade, apesar das dificuldades, foi realizado. Poderia ser melhor se não tivessem tantas deficiências assim, tantos entraves, mas o objetivo foi alcançado. E como futura farmacêutica, eu consigo assim tirar dessa experiência com PET que assim, a gente na faculdade, a gente se atém muito ao medicamento, à química do medicamento, à farmacologia do medicamento, mas a gente não se atém tanto à gestão da assistência farmacêutica, né? Em como que é feita a seleção desses medicamentos, a compra desses medicamentos, como que ocorre o financiamento, entendeu? A programação da compra, e eu consegui acompanhar um pouco assim, né? Perceber um pouco como que esse processo se dá, né? Além dessas reuniões de desburocratização de fluxo, eu também acompanhei uma reunião do Daniel
com representantes de uma indústria farmacêutica, né, que produz insulinas especiais, né, e que a Fundação, a partir também da quantidade de processos abertos, em solicitação, solicitando essas insulinas especiais, foi identificado que a demanda por essas insulinas era muito grande e a rede disponibiliza mais a NPH e a regular, né? As mais modernas a rede não disponibiliza. Então, começou-se a se pensar numa forma de comprar um pouco de cada tipo de insulina, e eu pude acompanhar essa reunião com os representantes, né, em que estava se discutindo como que seria essa compra, de que tipo de insulina, quais insulinas seriam escolhidas para compra e tudo mais. Foi bem interessante para mim, tem sido bem interessante o PET. Aí agora eu vou mudar um pouco, eu vou passar a trabalhar um pouco com a outra preceptora, e eu acredito que eu vou trabalhar mais com dados do sistema Hiperdia, né, do Clínicos, do CIAB, mas principalmente do Hiperdia. E eu estou gostando muito. Assim, eu já gostava muito da área social da farmácia, nunca fui muito da área tecnológica da coisa, da parte industrial. Só que eu tinha muitos medos, muitas dúvidas com relação a se esse trabalho ia ser tão interessante quanto era na teoria, né? E eu estou vendo que na prática é muito legal, é muito interessante, sim. O paciente de álcool e droga, eles têm muita dificuldade de aderir ao tratamento. Principalmente eu que vim do SRI, que é lá no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, que é um serviço de emergência. Então, os pacientes aparecem lá e a gente não sabe quando é que eles vão aparecer de novo. Poucos deles fazem acompanhamento em CAPS, em ambulatório. E o que eu pude perceber, a gente teve muita dificuldade de escolher um paciente sombra para a gente seguir, devido a esse fator, deles terem dificuldade de seguir o tratamento. O paciente que eu escolhi como sombra, ele fazia acompanhamento no Carlos Antônio da Silva. E ele resolveu mudar pela dificuldade também de sair do ambulatório sem passar pelo morro, que é ali na frente. Então, assim, ele, toda vez que ia para lá fazer o tratamento, já saía para o morro para buscar droga. Então, ele teve essa mudança e foi para o CAPS. E a gente batalhou assim, para escolher um paciente, achando que o paciente seria um paciente ideal, que ele fosse seguir o tratamento, e não é nada disso. A gente está tendo dificuldade de contactar o paciente. O paciente vai no CAPS, às vezes, para buscar remédio. Quando segue um mês, assim, chega na hora de receber, o paciente some, não aparece mais, só aparece no outro mês. Então, assim, a gente está tentando, estou tentando manter contato com o paciente, porque eu também não posso tomar a frente de quem já está seguindo um tratamento, porque ele está seguindo um tratamento com um psicólogo lá. Então, eu já faço contato direto com a psicóloga para saber sobre o paciente, porque tudo começou recentemente. Então, eu não vou tomar a frente do serviço. E eu queria ressaltar que é a dificuldade que tem a rede de saúde mental, que muitas pessoas sabem que o crack está sendo um problema atual, muito discutido, mas só quem trabalha mesmo na rede para saber o tamanho do problema e quanta dificuldade que tem quem trabalha o dia a dia na rede, trabalho árduo lá. E eu falando da importância também do trabalho multiprofissional, que a gente pode contribuir com a equipe do local e a equipe contribui com a gente do paciente, porque muitas coisas a gente chegava lá no SRI, não tinha no prontuário. Então, foi o que qual é o seu nome? Evelyn falou. Às vezes o paciente fala as coisas para nós alunos e não fala, foi ela que falou, eu acho, né? Fala as coisas para os nós alunos e não fala para os próprios profissionais que estão no local. E eu acho que todo aluno que sai de uma faculdade deveria ter essa experiência multiprofissional antes de formar, como o PET. Quando eu entrei no PET pela rede de doenças crônicas, eu comecei logo pela rede terciária, pelo Hospital Antônio Pedro. E, assim, a minha percepção da rede foi às avessas. Ao invés de começar da base, eu fui do topo de uma pirâmide, assim, por assim dizer. Entrei no núcleo de oncologia do Antônio Pedro, com uma preceptora, uma nutricionista lá do núcleo, a
A Cássia, esqueci o nome dela, desculpa. Mas, assim, o interessante foi perceber assim, como o usuário no hospital ele tem um perfil muito diferente. Ele é menos aberto, ele está num lugar onde ele não gostaria muito de estar, pelo menos o usuário que está internado, que entrou ali para alguma cirurgia, ele fica pouco tempo, a gente tem um vínculo um tanto quanto precário por conta disso, e foi uma das dificuldades que eu encontrei para estabelecer um candidato ao projeto Sombra, né, para poder acompanhar ele dentro da rede, essa curta permanência dele no hospital. Mas quando eu passei, e também depois eu passei para o Hospital Carlos Tortelli, que eu acho que é a única emergência aberta aqui de Niterói, e foi uma experiência assim, muito mais interessante, muito mais enriquecedora do que necessariamente o Antônio Pedro. Primeiro porque são tantos entraves, tanta burocracia para conseguir uma transferência de um hospital pouco equipado como ele para um Carlos Tortelli, um Orense de Freitas, ou o Antônio Pedro, ou Orense de Freitas, ou o Azevedo Lima, que o paciente passa a ficar meses ou até um ano internado no hospital aguardando essa transferência para uma cirurgia, um exame, alguma coisa que o CPN ele não pode atender. Assim, acompanhar esse caso e depois, durante a semana da Jornada Mundial da Juventude, encontrar uma camaroense que chegou ali com malária e em menos de um dia ela já estava no Fiocruz, fazendo atendimento e acompanhamento para essa malária, enquanto tem pacientes moradores de rua ali que estão presos por conta da falta de documentação, da burocracia que pede exames, pede uma série de documentação que às vezes eles não têm ou perderam tudo, as únicas posses que eles têm estão juntos com ele, numa caixinha, numa gaveta ali do lado do leito dele, e ele não tem condição de sair de lá, mesmo não tendo nenhum problema de saúde, estão prendendo um leito ali do hospital. Assim, tentar arrumar e a dificuldade de arrumar um paciente para fazer acompanhamento do Sombra. O paciente morre, o paciente passa pouco tempo por ali. Quando ele sai, ele dificilmente quer retomar algum contato que ele tem com o hospital. E 3 deles, pelo menos com que eu tentei, foram de outras regiões, não cabiam eram de fora da rede de Niterói, não cabia a análise. Mas assim, achei muito enriquecedor para ver que, na verdade, a rede ela não é tecida pelo profissional de saúde, ela é tecida pelo usuário. Ainda mais numa rede como o SUS, que está constantemente em construção e ainda engatinha muito para chegar no projeto desde 88, desde quando começou a se implementar, começou a se pensar a rede como o SUS. Faço parte do grupo de vigilância em saúde do doenças crônicas não transmissíveis. A gente começou há pouco tempo, tem 2 meses, mas conseguimos juntar dados do município de Niterói muito interessantes em relação a alguns agravos e algum diagnóstico assim, da população, porque nossos tutores e preceptores decidiram dividir a gente por regional, por PMF, e a gente foi fazendo uma análise da característica sociodemográfica e dos problemas dos usuários dentro do sistema do Hiperdia. A gente vê muitas pessoas com hipertensão e diabetes em uma faixa etária específica, que seria de 40 e 59 anos. E a gente vê o quanto que acho que as faculdades ou até as instituições de ensino têm que estar prontas a formar profissionais que estejam atentos a esse indivíduo como um todo. O que eu pude perceber é que eu, só como nutricionista, eu não posso avançar na promoção e na prevenção da saúde de um indivíduo. E o PET me abriu os olhos para isso. Porque se eu sento junto com o psicólogo, se eu sento junto com o médico, se eu sento junto com o serviço social, eu vou conseguir abranger esse indivíduo num todo. Porque não adianta eu chegar e falar assim, não, você tem que seguir essa dieta e seguir esse caminho se eu não sei se ele tem condições financeiras para isso, se ele mora numa região adequada
a desenvolver isso, se ele pratica atividade física ou não. E o que eu percebo no PET é que a junção desse grupo faz a gente achar os problemas, tanto da rede tanto no indivíduo, mais fácil. E uma ponte para conseguir melhorar a rede de saúde, não só de Niterói, como do Brasil todo, num olhar único, mas juntando o conhecimento de cada grupo. Eu acho que o PET tem muito a crescer quando os grupos se prontificarem cada vez mais a estarem juntos e a explicar o que ele está fazendo, tanto o Sombra como quem trabalha a nível central como eu. Porque quem trabalha com o Sombra vê o indivíduo, e a gente está no nível central vê o macro, vê o que está acontecendo no todo do município ou da região que a gente trabalha. Eu estou me sentindo gratificada por ter a oportunidade de trabalhar avaliando o pensamento de um profissional fora da minha área e de compartilhar o que eu sei com pessoas que não têm uma grade igual a minha, apesar da grade da nutrição ser benéfica nesse ponto, porque a gente sempre aprende a ter uma multiprofissionalidade, a olhar o indivíduo no psicológico, no físico, no emocional, no social, a ver num todo. E o PET está propiciando, para mim, pelo menos, a ter um olhar além disso. Nós ficamos com caso de sífilis congênita e nós trabalhamos através de dados epidemiológicos, assim como as meninas também. Eu estou na Covig. E ali eu não sabia que através de uma ficha eu poderia tirar tantas informações, né? E a ficha está sendo importante para a gente porque tem sido nosso campo de pesquisa. E assim como os dados que eles coletam nas unidades básicas vão para a gente, e a gente vê algumas falhas, como, por exemplo, o mau preenchimento das fichas, que atrapalha no nosso... na hora da gente jogar esses dados no computador, de enviar esses dados, né, de estar notificando, de estar vendo o que está acontecendo de errado, onde está o erro. Às vezes a gente tem problemas de poder saber algumas informações super importantes que deveriam estar na ficha e não estão, e que atrapalham a nossa forma de trabalho, né? E tem sido importante, porque a gente tem visto a sífilis congênita sendo tratada assim, num grau muito grande em adolescentes. A gente tem visto o aspecto social muito, muito alarmante, principalmente em adolescentes de cor negra, sem escolaridade e com um nível baixo, né, como eu havia falado. E a gente enfrenta alguns problemas durante a ficha, né, porque alguns profissionais preenchem de forma correta, botam observações, e outros deixam em branco muitos campos que seria importante para a gente estar pesquisando. Tem sido importante para mim, né, porque a gente poder olhar de um campo geral, como ela falou, nós temos a visão macro, estando aqui no centro e não na ponta como vocês. A gente pode estar olhando como que está funcionando as unidades, onde tem mais índice de tal doença, qual é o erro. No nosso caso, Fonseca tem sido maior taxa de sífilis congênita, então a gente tem esse privilégio de estar, né, lidando com as fichas. No nosso caso, a gente foi com sífilis congênita, mas tem outros casos lá na Covig também. E tem sido muito importante para mim, porque como nutricionista, me formar como nutricionista, eu não vejo apenas como nutricionista, né? Eu começo a pensar como um profissional da área de saúde e olhar o paciente como um todo, né? Não olhar somente o cardápio dele, a dieta dele, uma doença crônica. Eu olho o todo. E tem sido muito importante na minha formação, né, para eu poder tratar de uma forma melhor aquele paciente, e através das fichas, que eu friso a ficha, tem sido muito importante para mim como nutricionista e como profissional da rede de saúde, né, que tem sido muito importante para a gente. Nós estamos fazendo um trabalho baseado nela, é a nossa ferramenta de trabalho no momento, e tem sido muito gratificante para nós. Complementando um pouquinho o que a Raquel falou, eu acho que na psicologia a experiência do PET é primordial, assim, porque em relação a como é a formação exatamente em álcool e outras drogas, a gente não tem muito acesso sobre isso. A gente não tem nada, nenhuma cadeira, nada. A gente não sabe como tratar um usuário na psicologia, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, você tem que estudar por si, ou você tem que ter algum estágio, alguma coisa, porque não tem nenhuma matéria, nada que fale sobre isso.
Então, é uma coisa que nem a Raquel falou, o paciente ele não adere, o paciente ele não quer fazer nada, porque a gente tem uma ideia na psicologia de que uma coisa assim, de que o paciente vai vir até nós com uma coisa dele, um ímpeto dele para melhorar, para ficar bom. Só que isso com os usuários não é assim, isso nem, talvez nem ele, o usuário de drogas, às vezes não é nenhum problema para ele. Isso eu faço uso aqui, mas é quando eu tô fazendo não sei o quê, quando eu estou fazendo aquilo. Isso não é uma questão para ele, às vezes. Mas é uma coisa que está, algumas vezes, desconstruindo a vida, está fazendo males a ele, e ele mesmo não acha que isso seja um problema. Então, eu acho que a redução de danos aí é primordial, porque esses usuários eles estão no território, eles não, na maioria das vezes, eles não conseguem chegar ao CAPS-AD, que seria o de álcool e outras drogas, que a maioria das pessoas que estão, dos usuários que circulam no CAPS-AD são alcoolistas, né, que é um grupo assim, mais fácil de acessar, porque eles têm uma questão mais de sociabilidade, porque o uso do álcool você usa com várias pessoas, normalmente, né? Aí as drogas é uma coisa mais individual, né? É difícil, assim, de uso, assim, vamos supor, o crack, né? Uma coisa assim, mais que não tem mais tanto contato, né? E, para mim, está sendo uma experiência assim, única. A experiência do Sombra em álcool e outras drogas é mais complicada, porque, como não tem essa questão dessa suposta aderência, você tem que realmente procurar onde ele está. Você tem que ir atrás. Eu mesma estava com... Ou, às vezes, acontece coisas como ser usuário e a droga ser uma coisa ilícita, né? A maioria das vezes os usuários são envolvidos com tráfico, alguma coisa, ou tem contatos, porque eles precisam ir lá na boca de fumo para comprar a droga, entendeu? Então, aconteceu eu tinha escolhido um usuário, porque eu estava no SAD, na parte de internação do HPJ, e o usuário ele saiu, eu ia manter contato com ele tinha uma consulta no CAPS, onde ele tinha uma referência, só que ele foi preso. Então, é uma dificuldade. E eu soube isso porque a mãe dele tem um contato com a assistência social do SAD e ela me informou porque eu não iria saber o paradeiro dele, praticamente. Então, aí é um passe. Eu posso ir lá ver as redes que ele está fazendo, mas, assim, para a situação do PET, que seria uma avaliação das redes de saúde e tal, meio que fica um impasse, né? E eu troquei de usuário, e agora eu estou com uma outra usuária, ela é menor de idade, ela teve já um filho, então com certeza ela passou pela rede, cegonha, e ela estava internada, ela ia para uma consulta e ela fugiu da internação. E eu fui ligar para a mãe dela para saber como ela estava, onde ela estava, porque a gente ainda não conseguiu contactar ela, porque, como ela é menor, a gente entregou o termo de consentimento para a mãe assinar, né? Que a gente quer fazer um trabalho com ela e não conseguimos ainda achar onde ela está. Assim. Tem um contato com a mãe, ela aparece lá às vezes, em casa, então é difícil de manter o Sombra. Tem essa especificidade na questão de álcool e outras drogas com o Sombra. Tem algumas coisas que me chamam a atenção, né? Me chama a atenção a capacidade que vocês têm de se afetar, né, com o usuário, né? Eu acho que isso é bom, né? Eu acho que o profissional de saúde, eu sempre falo, quando eu não tiver mais capacidade de me afetar, né, me afetar no sentido de me incomodar, de eu ficar preocupada, de eu ficar daquilo não cair bem para mim, eu paro de fazer enfermagem. Né? Então, assim, acho que eu consegui ver, ouvindo vocês, isso, né? Assim, uma preocupação com o usuário, né? Eu não consigo ir lá, o Sombra eu não consigo fazer, né? Tem dificuldade, o pessoal que está na rede de álcool e outras drogas tem essa dificuldade, o pessoal de doenças crônicas, o usuário tem dificuldade de fazer adesão, né? Mas aí também se pergunta também
eu acho que é interessante também a gente se colocar também no lugar do usuário, né? Assim, se eu fosse hipertenso e diabético, né? E ter que ir para lá, para a unidade, o pessoal ficar falando para mim que eu não posso comer, eu não posso beber, eu não posso... Não... Então, assim, como é que é isso, né? Como é que eu, profissional de saúde, trabalho com o não posso, né? Será que eu posso falar outra coisa que é não posso, que não pode, né? Eu acho que essas coisas aqui me fizeram, vocês falando, né? Da gente ver como é que a gente coloca isso na formação de vocês, né? Então, essa coisa de não ter no currículo, e aí não é só no currículo da psicologia, não, tá? Acho que no currículo, eu olhei para todo mundo aqui, e todo mundo também no meu também não tem, também no meu não tem, né? Como é que é a gente cuidar de uma pessoa que faz uso abusivo, né, de uma substância ilícita, né, porque o álcool até que é lícito, né, até que é tolerável, né, pela sociedade, mas como é que é cuidar de uma pessoa que faz uso abusivo de uma substância ilícita e ainda é maluco? A gente, na nossa formação, na forma como a gente facilita a experiência de cuidar, né, eu estou falando do ponto de vista do professor, né, a gente ainda não consegue trabalhar isso de uma forma legal, né? Legal no sentido de possibilitar vocês a terem essa experiência e isso fazer algum efeito lá no usuário, né? Lá na hora que eu estou atendendo, que eu estou fazendo, né? Que isso tenha um efeito diferente desse efeito que a gente vê aí, que o... Como é que é? Como é que é o seu nome? Ari. Que o Ari falou, né? Do paciente ficar lá dias e dias internado e por conta de quê? De uma burocracia que não consegue, né? E tal. Então, assim, como é que a gente facilita, né? O andar, a vida, né? Dentro das redes. Achei bem interessante o relato de vocês. Eu tenho visitado outras escolas e muitas coisas têm se repetido, né? E aí eu queria dar esse feedback para vocês, né? Então, por exemplo, alguém falou aqui, acho que foi você que foi a última que falou sobre isso. No currículo não tem, mas eu acho que eu preciso. Então, isso não é um problema só da UF, tá? Essa ausência de temas na grade formal da graduação dos cursos, a ausência de... Não é só de temas, é a ausência de possibilidades de se inserir no mundo do trabalho diante das questões que realmente pegam a hora que você vai ser aquela pessoa que está cuidando. Então, isso tem aparecido com muita força em todos os lugares onde eu tenho ido fazer o acompanhamento, e acho que isso pode ser uma potência para quem está nas coordenações de curso, aqui com vocês no PET, para levar essa discussão para dentro da graduação, os alunos com a sua organização para dentro dos centros acadêmicos, né, fazer uma certa movimentação com esse assunto. Porque mesmo que é possível fazer um negócio tão legal, extracurricular, e o currículo tem que ser ruim, ou tem que ser chato, ou a epidemiologia não faz sentido, só faz sentido quando que eu entendi que o negócio lá... Então, acho que eu tenho feito essa provocação com os alunos, com os professores, que eu acho que vocês têm na mão uma preciosidade, do ponto de vista da produção do conhecimento, e não só da experiência individual de cada um, mas do ponto de vista do patrimônio da UF em relação ao que vocês estão produzindo de conhecimento com a experiência de vocês no PET, isso pode contribuir para, além de discutir ou rediscutir questões dos serviços, também discutir questões da graduação, da formação. Tá? Eu acho que isso está totalmente adequado ao propósito do programa ProPet Saúde, que o ProPet Saúde foi criado justamente para aproximar a universidade dos serviços, para poder ter uma mistura e uma afetação mútua, né, e criar esse espaço diferenciado de inserir no mundo da vida, do trabalho, no mundo do cuidado, onde está lá todo dia você tendo que dar conta de questões tão diferentes, com pessoas tão diferentes e com protocolos tão iguais. Como é que faz mesmo isso? Então, acho que me parece bem interessante essa questão. Então, isso é uma primeira coisa que eu queria comentar das falas de vocês. Eu acho que
vocês não podem subjugar o material que vocês têm na mão. Acho que vocês devem usar isso para dentro da faculdade, e eu acho que a rede também deve usar isso para discutir um negócio que saiu falado aqui um monte de vezes. O usuário, e aí você verbalizou de uma forma mais explícita isso, é o usuário que faz a rede, não são os trabalhadores. E essa é uma questão muito importante para o SUS enfrentar, porque, por mais que você venha, a política e organiza a Rede Cegonha, o outro organiza o EPIRDIA, não sei o que, o orçamental, o usuário ainda está sozinho nesse negócio. Ele tem que ficar descobrindo o caminho e desatando barreiras. Tá? Como é mesmo que, em vez de você construir mecanismos de acesso, você constrói mecanismos de barreira, acho que essa é uma discussão importante. Né? Acho que a Ana tem uma experiência importante aí nas pesquisas que ela andou envolvida, no grupo de pesquisa que a gente trabalha lá na UFRJ, que a Ana é uma das doutoras lá do nosso programa. Eu faço doutorado nesse programa, né? E isso tem aparecido com muita força, como às vezes as políticas propostas elas criam barreira e não acesso. Então, o Sombra, como uma metodologia de seguir o caminho do usuário, eu acho que ele vai trazer essa questão de como é que o usuário enfrenta a desarticulação da rede. Eu acho que isso é muito interessante. É um analisador para a rede. E é um analisador para pensar como nós que trabalhamos na rede podemos construir uma rede que também parta dos profissionais, não dependa só do usuário. Porque aí é legal, você fala assim, se é o usuário que faz a rede, então eu dou o papel para ele, ele vai lá e volta no lugar onde ele fez a consulta anterior, lá que ele resolve. Eu já fiz o meu papel. Então, o papel do profissional se basta naquilo que ele acha que é aquele atendimento dentro da caixinha e que ele passa o problema para frente, mas ele nem fala com o outro, ele dá o papel na mão do usuário, e o usuário que se vira para conseguir ter o acesso ao tal do outro que ele falou que ele precisava. Então, acho que isso é muito sério, esse tipo de produção de não-rede, né? Muitas políticas que a gente propõe, produz não-rede, além de produzir barreira. Então, acho que isso me chama a atenção, e aí vocês falaram, alguém falou aqui, o caso da gestante lá do CAPES, que é uma menina que precisa da Rede Cegonha. Então, acho que essas experiências de seguir os usuários e ajudar a produzir a conexão entre vocês de como lidar com esse caso que está circulando, é justamente essa experiência que se espera essa é a postura que se espera que os profissionais produzam dentro da rede, porque se rede não é prédio, né? Rede não é equipamento nem prédio. Rede é conexão. Conexão é gente falando, gente conversando. Quando a gente está com outras pessoas, imagina o tanto de gente que tem junto, está trabalhando. E como a gente precisa, cada vez mais, construir essa possibilidade de conexão. Eu acho que isso também é um aprendizado muito importante. Eu vejo vocês falando disso, falando assim, não, isso que é o legal, e é mesmo legal. Vocês vão ver que vocês, com essa experiência, tanto já tendo construído uma certa compreensão de como é que eu consigo descobrir quem é a pessoa que está naquele lugar e que vai resolver o problema, com esse caminho, como o próprio contato que você vai construindo nessa rede de relacionamentos. Então, não é possível fazer rede se você não conhece as pessoas. Quando você conhece, nossa, é muito mais fácil. Quando você olhou no olho, você que é fulana que está do outro lado do telefone, eu estou dessa aqui, dessa aqui. Então, a próxima vez que você ligar, você lembra de mim, aquele dia que a gente se viu? Então, acho que tem que apostar nos encontros. Né? Eu até sugiro que vocês produzam mais encontros que tenham, pelo menos esses grupos que estão envolvidos, porque daí tem gente da rede. A gente viu ontem, por exemplo, os preceptores da rede conversando entre si. Que legal, a gente fazendo conexão entre nós, a gente fazendo rede, nós que já trabalhamos na rede há muitos anos. Então, acho que vocês estão tendo uma experiência com muitas dimensões possíveis de serem aproveitadas. Uma outra coisa que eu também me chama a atenção, e aí a saúde mental, para mim, é o lugar onde isso fica mais evidente, né, que o tema da adesão, como a principal estratégia de cuidado que a gente aprende na faculdade, é uma furada. Tá? Porque eu queria saber de vocês aqui quem consegue tomar um antibiótico até o final. Dos meninos e meninas, quem usa a camisinha e todos os métodos toda vez que vai transar?
E assim por diante, coisas que a gente fala para o outro que é legal, a gente fala assim, né, mas mais ou menos, né, eu mesmo não consigo usar. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eu sou usuário também. Então, essa dimensão de quando a gente está propondo coisa para os outros. Se a gente se colocar no lugar dos outros, mas claro que você não consegue se transportar na cultura do outro, mas você, como usuário, imediatamente você consegue pensar naquilo que você está propondo, se isso tem possibilidade de ter alguma cola. Saúde mental, para mim, isso é mais evidente. É onde é muito mais difícil de o poder profissional se instituir e você achar que o negócio deu certo. Por exemplo, no hospital, acho que essa sensação que você tem no hospital é uma sensação real. As pessoas elas têm menos poder sobre o que está acontecendo com elas no hospital. Porque no hospital tem muitas instituições ali, não pode isso, não pode aquilo, tem horário para dormir, tem todo mundo vigiando. Então, no hospital tem uma sensação de opressão real. Não é à toa que as pessoas não querem falar muito. Quanto antes sair de lá é melhor, porque não é um lugar legal. Né? Agora, quando a gente está em serviços ambulatoriais, ferrou. O usuário é que é dono da sua vida. Ele vai fazer o que ele achar que faz sentido para ele. Então, por isso que eu acho que o conceito adesão ele não ajuda a gente a entender por que as pessoas têm escolhas e opções diferentes daquilo que a gente acha que devia ser o modo de vida delas. Tinha um paciente que eu cuidava, eu trabalhei muito tempo na atenção básica, trabalhei uns 6 anos como médico de família. E ele bebia pra caramba, o cara era gente boa, mas ele bebia pra caramba. Aí, nossa discussão era redução de danos, como fazer, não sei o quê, porque para ele falava assim, doutora, para mim me importa mais a largura da vida do que a compridura. Quem sou eu para dizer que ele está errado? E isso é uma coisa real. Quer dizer, então, como é que a gente lida com a diferença do que o outro tem para si, do que ele acha que deve ser a vida dele? E aí a redução de danos é muito legal, porque ela interdita essa nossa vontade de dizer como deve ser bom e faz a gente conhecer o outro e como o outro pensa sobre o que é bom para a vida dele. E a gente até entra pela redução de danos discutindo o que são as coisas que têm valor na vida, as coisas que são, para que ele se interessa, o que ele gosta de fazer, tarará. Coisas que, quando você entra pela clínica, isso está fora do pacote da clínica. A clínica tem um pacote da doença. E ela não vai perguntar o que a pessoa tem na vida dela. No máximo, perguntar se ela é capaz de consumir a dieta, se ela tem recursos para poder fazer isso. Se o remédio está mais ou menos... Mas essa outra escuta de que é mesmo que você faz, o que você quer da sua vida, a clínica escamoteia. E aí a gente fica fazendo um monte de coisa igual e ninguém quer fazer o que a gente propõe e não adere. E aí a gente chama todo mundo de resistente, os caras não querem fazer. Ah, esse aqui eu já desisti, não vou mais querer trabalhar com ele. Ah, esse cara, vem ele de novo, que não faz nada que eu mando. Quer dizer, isso é o cotidiano dos serviços. Eu acho que isso é um analisador. Aquele caso que a gente estava até comentando isso, aquele cara que não quer fazer o que a gente está propondo, pô, esse cara é muito sabido, porque o cara consegue resistir ao poder da medicalização, ao poder que tem as autoridades da saúde dizer o que deve ser o bom jeito de viver. Então, esse cara tem saúde mental, sim, e ele é sabido, ele sabe um monte de coisa da vida dele, e o ponto de conexão para produzir mais vida talvez seja nesse lugar justamente onde a gente acha que é o ponto de resistência, que é o ponto de produção de vida, onde ele é capaz de desejar e decidir qual é o caminho que ele quer tomar na vida, por mais que isso tenha prejuízos do ponto de vista de uma certa saúde que a gente acha que deveria ter. Então, acho que vocês ficam falando dessas coisas, isso fica me reverberando como uma questão muito importante do cuidado. Como é que a gente lida com essa... Isso não quer dizer que a gente não vai se preocupar que o cara não está tomando remédio. A gente vai tentar entender qual que é a relação dele com esse negócio, com esse problema, com a família dele, não sei o quê, qual é a história de vida dele, o que ele já passou, por que ele não vai no médico, para tentar pensar junto com eles o que é possível fazer. O pessoal que trabalha com doenças crônicas não transmissíveis não gosta desse negócio que eu falo, não, sobre adesão. Eles não gostam porque acham que desconstrói toda uma trajetória que tem sido... Mas é real. Então, eu sinto isso na carne como médica. Então, quando você vai por esse caminho da adesão, que você propõe para o outro qual é o projeto terapêutico, o outro fala assim, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. A gente faz isso como usuário. Né? Qual é o caminho? A gente vai esquecer? Não usa? Deixa ele não... Não, é construir uma implicação dele com o que ele acha que deve ser a vida dele. Construir vida e não interdição.
Né? Por isso que a gente estavam contando das histórias. Se a gente conseguir, o cara vem no CAPS e não vai falar da droga, vai falar das outras coisas da vida dele, o que acontece, o que ele faz, dos amigos, dos problemas, das dificuldades. E é por aí que você vai entrando no tema do cuidado de si, daquilo que faz muito sentido para mim, das minhas desconexões que eu vou tendo. Porque tem um mundo já criado que a gente desconhece e interdita. Aí, você ferrou, porque você não vai conseguir cuidar das pessoas. Vai ser difícil. E aí você vai ser um cara frustrado, porque assim, a doença se repete, mas as pessoas não. Se você conecta nas pessoas, você vai conhecer um monte de gente legal. Se você conecta na doença, você se ferrou, você vai estar numa repetição chata e com muita frustração, porque se você não consegue entender o que é a vida de cada um, essa caixa de ferramenta da biotecnologia ela é perdida. Porque você faz de conta que trata, o paciente faz de conta que está fazendo o que você manda, e você vai para casa dormir feliz, e o cara vai se ferrar, sozinho, porque ele não consegue conectar com você. Essa é a principal queixa dos usuários. Eu vou no médico, vocês falaram aqui, eu vou lá e eu não consigo perguntar nada. Eu tenho medo ou ele não responde. Tá, eu acho que eu fiquei muito afetada com o que vocês estão falando, porque, na verdade, eu também sou professora e também trabalho aqui na rede de Niterói, não por coincidência, né? Eu cheguei à conclusão que não é coincidência que eu trabalho no SAMU daqui de Niterói, mas isso é uma coisa que é sentido no corpo, na carne de quem trabalha. Por mais que você feche os olhos, você vai sentir no corpo, não tem jeito. Tá? A afetação que a Ana estava falando é essa que a gente sempre se afeta. Às vezes você se afeta tanto que não quer nunca mais ver o cara. Isso é afetação. Mas eu fiquei pensando assim, quando a gente vai ler o SUS não fala de nenhuma profissão específica. Né? Ele fala do trabalhador, né, do SUS, da saúde. E aí eu fiquei pensando muito nisso, nessas discussões que a gente tem tido da formação dos nossos alunos, né, das cadeiras, né, de quem é da medicina, quem é da... E isso fica muito mais... claro para mim quando a gente para os alunos que eu recebo na coordenação, porque eles não vão ter nenhuma prática específica relacionada exatamente à formação deles, né? Não tem muito como encaixar isso e que era uma grande preocupação, mas que nesses dias aqui eu fiquei pensando que eu acho que um dos maiores ganhos do PET é a gente poder formar pessoas no SUS, no serviço público, no trabalho, que a gente aqui ouviu tanta gente falando, né, dessa questão das dificuldades da rede, da precariedade de uma série de quesitos, mas que isso é engraçado que, ao mesmo tempo, as pessoas dizem eu mudei a minha ideia, eu quero trabalhar nisso. E aí eu estou pensando um pouco também em algumas direções do Ministério da Saúde aí em relação à formação dos médicos, né, de uma obrigatoriedade, né, dos estágios no serviço público. E eu não sei se é um pouco isso que a gente está fazendo, não pela via da obrigatoriedade, mas da formação e da transmissão do que é que faz a gente escolher trabalhar no serviço público. Né? E isso independe da profissão que a gente escolhe. Eu acho que isso tem a ver com um trabalho que a gente acredita, né, dessa rede. E aí eu queria entrar nisso, da rede, porque a gente fala na saúde mental aqui, a gente fala muito assim, a rede de saúde mental de Niterói é uma rede muito bem constituída, é uma rede que funciona, é uma rede que você vê a circulação desse paciente, e isso é verdade. Mas eu acho que essa rede ela não existe a priori. A rede, ela a gente podia até mudar o nome de rede para responsabilidade. Assim. Eu acho que o que faz uma rede existir é a responsabilidade de cada um com aquele sujeito que ele está atendendo. Então, não é porque um serviço, por exemplo, está precário ou que não tem médico, que não vai poder receber, que a rede está com um problema. Eu continuo tendo responsabilidade com o encaminhamento, com a continuidade, com a descontinuidade do tratamento desse paciente que eu acompanho. E é isso que a gente tem visto, assim, de uma maneira geral, que a gente tem conseguido formar e transmitir isso para as pessoas, que a gente fala que a nossa grande
preocupação e o que a gente tem de ferramenta de trabalho é o vínculo, e o vínculo eu acho que é isso, é a nossa responsabilidade com o caminho que esse sujeito vai fazer. E eu acho que isso a gente é o que a gente tem de precioso, eu acho, nesse trabalho do serviço público, de não entender que pela precariedade ou pela dificuldade, a minha responsabilidade ela está com problema, ou então aí não vai dar para eu fazer. Eu acho que a gente tem conseguido não tomar dessa maneira. A precariedade, eu não sei se eu estou sendo pessimista, mas eu acho que ela faz parte do nosso trabalho. Eu acho que ela vai sempre existir. Eu não sei se existe o grande serviço ideal, onde tudo funciona, como a gente vê, às vezes, escrito lá em todas as portarias. Mas, apesar disso, e é com isso que eu acho que cada vez mais exige que a gente tenha uma rede responsável com cada usuário e com os nossos técnicos também. A rede, eu acho que é também a responsabilidade e a preocupação com o outro que está trabalhando ali com a gente. Então, eu acho que esse é o grande ganho, eu acho, que do PET, é a gente poder estar levando isso e estar transmitindo isso para quem está em formação. Por exemplo, eu só tive acesso a isso depois que eu me formei, né? Eu só soube eu estava até hoje no almoço falando que agora, quando eu vou fazer prova de concurso público, aí eu entendo o que é o SUS, assim, o que é aquelas coisas que antes eu tinha que decorar, agora faz um sentido, né? O que aquilo ali tem de importância para a formação da gente e do outro e da responsabilidade. Foram algumas coisas que ficaram para mim que eu acho que é importante na formação dos alunos de graduação, independente do curso.